Se você já enfrenta dificuldades para conciliar seu trabalho com a família, estudos, amigos e suas horas de sono, imagine se você trabalhasse em 2 empregos. É essa a realidade que muita gente vive ou está se preparando para viver, seja por uma necessidade financeira, por ser workaholic ou por um desejo de afirmação. Isso leva a uma série de consequências sobre elas e sobre o fenômeno da dupla jornada em si. A gente vai conversar com a administradora, mestre em gestão de negócios, coaching empresarial, Zaira Vasconcelos. Tudo bem? Tudo bem, gente. Boa noite. Quer dizer, quase boa noite, né? A gente também está levando tempo para se acostumar. Eu já estou aqui pensando em horário verão. Renato, boa noite. Lorena, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Band News. Estamos também com a administradora, personal life coach e terapeuta transpessoal, Sônia Aguiar. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Renato? Tudo bem, Lorena? Tudo tranquilo. Prazer estar aqui. Só para... Posso fazer pergunta pessoal? Por favor. Em quantos trabalhos vocês estão agora? Já que nós estamos falando de dupla jornada. Bom, no meu caso em particular, em muitos, né? Porque como coach empresarial eu atendo várias empresas, vários empresários simultaneamente. E às vezes várias pessoas da mesma empresa, né? Acho que então está bem dividido aí, né? A sua carga horária de trabalho. Eu procuro não usar muito essa expressão de tempo dividido, mas tempo harmonizado, né? A gente procura organizar. Vamos aprendendo, tá vendo? Harmonizar o tempo de acordo com as demandas, não só as demandas dos clientes, no meu caso dos empreendedores, dos empresários, mas também com as minhas próprias pessoais e familiares, né? É um esforço que a gente faz cotidianamente, até porque eu tenho que aprender, eu tenho que fazer, porque eu tenho que ensinar a fazer isso, né? Então eu tenho que começar comigo mesmo. Sônia? Bom, eu estou atendendo só hoje, eu faço atendimento tanto terapêutico como em coaching e na verdade ocupa o tempo. Se você for falar quanto à questão de ocupação, a gente vai com muito estudo, com muita pós-graduação, com muito trabalhar em muitos grupos, participar em grupos de desenvolvimento, de estudo, e aí a gente acaba entrando na trabalhar mesma em casa, né? Ser mãe, ser dona de casa, ser mulher. Eu percebo que às vezes, eu inclusive vejo isso em mim, viu? É bom até que os ouvintes saibam, porque eles podem também cobrar, Renato, não faça isso. Mas assim, eu vejo que às vezes a gente traz algumas discussões aqui e tenta moralizar, né? Não, isso é certo, isso é errado, não sei o que e tal. Então eu queria começar perguntando para vocês assim, é possível viver bem, tendo 2 empregos, tendo dupla jornada? Estou nem falando, não, isso não é exatamente uma questão moral, né? Mas também para dizer assim que não é necessariamente uma coisa apocalíptica, né? É possível conviver com 2 empregos e ser feliz, pleno, ter vida, essas coisas? É possível? Olha, eu acho que é possível qualquer coisa, né? Eu acho que o mais importante não é a pergunta, acho que não seria essa, se é possível viver bem. Acho que a pergunta é um pouco anterior. Esse modo de vida, ele atende os meus objetivos, os meus propósitos, né, individuais, pessoais. Se atende, é porque você está fazendo algo que está te trazendo um retorno satisfatório, ou seja, algo que tem um preço, óbvio, tudo tem um preço, mas você está satisfeito com o resultado que está te trazendo. Então, acho que a pergunta não é dá para fazer, é bom, dá para ser feliz assim. A pergunta é, isso me faz feliz para eu alcançar os objetivos que eu quero? A grande questão é, você está sendo feliz tendo os 2 empregos? Porque os 2 empregos pode ser uma consequência disso. Qual é o meu propósito de alma? Eu estou bem tendo os 2 empregos, eu estou me realizando, eu estou sem sentir nenhuma angústia, eu estou feliz com o que eu estou fazendo, ou eu tenho os 2 empregos porque eu me sinto obrigada a ter 2 empregos? É a diferença entre o ter que e o querer ter. Agora são 5h13. Essa é a pauta do dia, pessoal. A gente vai falar de pessoas que têm dupla jornada, do que significa isso, quais são os ganhos, quais são as perdas. Se você quiser participar desse debate, fique muito à vontade. Esse aqui é o Frequência Baiana no Band News FM. Os canais de comunicação a gente repete, não custa nada, 8729-5248, 8729-5248 é o caminho pelo WhatsApp, pelo 72250, você manda SMS colocando BA na frente da mensagem, 72250. Se preferir o Twitter, tá aí, @BandNewsFM, _SSA 514. Band News FM, Frequência Baiana. São 5h16. Estamos de volta aqui no Frequência Baiana pelo 99,1 Rádio Band News FM Salvador, falando sobre dupla jornada. Como muitas pautas aqui no Frequência Baiana,
a gente acabou chegando a esse assunto por questões quase pessoais, né? Fiquei sabendo de uma pessoa que estava afim de ter uma segunda ocupação. E aí perguntei para ela, vem cá, você tem certeza que você quer fazer isso? Você está preparada para isso? Você tem certeza? Você sabe o que te aguarda fazendo isso? Porque a gente imagina, né, toda sorte de dificuldades. Você fica com menos tempo para sua família, fica com menos tempo para você mesmo, que resolver uma coisa às vezes no meio do dia, num dia de semana, às vezes você não consegue. A alimentação muda, né? A alimentação, não come bem. Horários, o tempo de deslocamento de uma jornada para outra, se forem ocupações que demandam a sua presença física, né, nesse caso. Então a gente está querendo conversar com vocês, por exemplo, pessoas que estão trabalhando nessa situação, elas podem ser mal vistas na empresa. As empresas têm, as empresas não são um mundo, né, uno e tal, mas assim, pelo que vocês percebem, como é que as empresas costumam reagir com profissionais que têm 2 ocupações? Eu vou começar com a visão do empreendedor. Isso é uma visão que eu tenho, digamos assim, apurado ao longo de alguns anos, né, nessa atividade de coaching empresarial. O que faz com que uma pessoa seja admitida numa empresa? Inicialmente, são suas competências técnicas, não é verdade? Mas o que faz com que essas pessoas permaneçam na empresa são suas habilidades ou suas competências comportamentais. Bom, uma das coisas que as empresas buscam num profissional é disponibilidade. Então, a pessoa se candidata a um emprego ou começa uma atividade laboral em qualquer empresa e a expectativa do empresário, ou seja, do gestor, do líder, que possa contar com ele, né? Às vezes não diz claramente em que circunstâncias, normalmente na expectativa do líder, em quaisquer circunstâncias. Na expectativa do empregado, isso às vezes não fica muito claro. Se a pessoa já traz essa condição de, olha, eu tenho um segundo vínculo empregatício, já quebra um pouco essa expectativa da disponibilidade. Então, digamos assim, a leitura do quão é bom ou não para a empresa um profissional que tem uma dupla jornada já fica um pouco comprometida. Isso não é uma pesquisa científica, isso não é uma afirmação, é uma percepção a partir da minha observação como profissional dessa área. Ou seja, a pessoa que já tem uma atividade, ela está menos disponível em um ou outro vínculo, né? Em uma outra empresa. Isso traz já uma restrição. Outro fator é a própria exaustão. Quer dizer, quem já vem de uma outra jornada não chega com a mesma desenvoltura, com a mesma energia de que está chegando na primeira jornada. E isso já também tem trazido algum tipo de, digamos assim, de observação do líder mais naquele cara do que no outro que não tem essa condição. Algumas atividades, elas são, digamos assim, comuns. Já é, digamos assim, senso comum e é uma prática normal as pessoas já atuarem em 2 empregos. Como, por exemplo, na área de saúde. É muito comum você encontrar uma enfermeira, um enfermeiro que trabalha em mais de hospitais, médicos. Jornalismo. Muito. Auxiliar de enfermagem, jornalismo já não conhecia, professores. Jornalismo tem, né, muito. Tem que trabalhar em 3. Pois é, então a grande questão é eu ter que trabalhar. Essa é a questão do que ter. Qual é o foco para você estar tendo mais de um emprego? Por exemplo, qual é o ideal do professor? Se é financeiro. Ele está no tempo inteiro, tem uma presença naquilo que ele está fazendo, ou está se dividindo em diversas atividades? Esse conflito entre a minha expectativa como empregador e a disponibilidade do empregado para aquela atividade laboral, ela passa basicamente para esses dois enfoques. A própria disponibilidade, eu preciso de você numa hora extra, não posso porque eu tenho outro compromisso. Ou eu preciso de você num esforço adicional, estou cansado, né? Porque já trabalhei e estou cansado. Então, e a terceira coisa que em algumas áreas a gente percebe, aí você falou da área de educação e eu estou me lembrando aqui de um caso muito recente de um cliente que ele tem uma escola que tem uma necessidade, por exemplo, de melhorar a qualidade da entrega para os alunos. A diretora da escola é uma pessoa que tem um compromisso muito grande com a qualidade, com o estudo científico, e ela diz o seguinte: eu não tenho disponibilidade do meu professor de estudar, de dedicar um tempo a mais para uma atividade de pesquisa. Então, isso acaba gerando também uma frustração. Então, assim, e aí a gente volta para aquele primeiro ponto, né? Por quê?
O que me motiva a me dedicar uma jornada tão larga, né? Considerando a soma das duas? O que eu preciso realmente atingir? Que objetivos são esses que eu preciso me dedicar tanto? E que outras coisas eu estou deixando de lado, né? Aí é mais a questão que Sônia pode me ajudar aí. Eu penso que vem tudo em cima do para que eu estou me jogando para tantas coisas. Se eu jogo tantas atividades, eu vou fazendo tantas coisas, o que é que eu estou deixando de fazer? E isso está me deixando bem? Porque na hora que eu me jogo tanto para fora, o que eu estou deixando de ver? O que eu estou deixando de perceber, de sentir, de viver? Né? A gente vive num mundo que está numa aceleração tão grande que é o tempo todo ter. Então as pessoas querem fazer o tempo todo e saem da presença, saem do aqui e agora, para dizer, daqui a 10 anos eu paro de trabalhar. E deixa de viver o que está a viver agora, sem nem saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos, que dirá daqui a 10 anos. O Sérgio, professor de filosofia, né, da UFBA, ele costuma sempre ser muito recorrente nessa frase: o que é que eu estou fazendo com a minha única vida? Pois é, exatamente. E é passando dessa questão filosófica que a gente vai, o que eu quero? Mas nas consultorias que vocês fazem, a prioridade dessas pessoas é o financeiro? Sim, na maior parte sim. Por quê? Obviamente que eu até elenquei aqui algumas outras razões que podem fazer com que as pessoas encarem a múltipla jornada. E necessariamente aí me permitam também variar um pouquinho a ideia de não ser apenas um duplo emprego, né? Mas ser também, por exemplo, uma dupla atividade. Por exemplo, empresários que assumem a liderança de associações de classe, sindicatos, que dividem seu tempo entre a sua empresa e uma instituição representativa da classe em que ele atua. O trabalho voluntário, o tempo que você dedica à igreja. Então, são outras atividades que não podem não trazer diretamente um retorno financeiro, mas trazem retornos outros de outra ordem. Atende, por exemplo, ao status, né? A questão do ego mesmo. Eu quero ser reconhecida como alguém que construiu ideal. E eu estou falando isso por mim mesma, né? Algum tempo atrás, como empresária do setor de TI, eu fui líder de uma rede de empresários da área de TI, o Bahia Digital. Aquilo para mim foi uma satisfação muito grande, porque o meu nome estava associado à construção de um movimento, né, de empreendedorismo no setor. Isso, não ganhei um tostão com isso, mas me trouxe um reconhecimento, digamos assim. Por outro lado, eu tenho também iniciativas de voluntariado junto a instituições sociais. Isso então, me traz também... uma série de coisas que tem um capital, digamos, pessoal simbólico, às vezes. Não lamentavelmente, a gente vai atrás do que eu ganho. O que eu estou ganhando com isso? Então, ou é visibilidade, uma participação maior, entrada uma satisfação pessoal, ou uma fuga de alguma coisa. Então, sempre tem um ganho. Por mais difícil que possa parecer, mas algo eu estou ganhando a partir do momento que eu estou me dividindo. E, como todo ganho, você também tem um aperto. E o que é que você está perdendo com isso? Então, talvez a questão seja o quanto a gente consegue ser preciso na expectativa que a gente tem de perdas e de ganhos, né? Tem um ouvinte aqui, o Paulo Henrique, comentando: jornada dupla, ocorre muito no setor de saúde. Meu pai, por exemplo, é auxiliar de farmácia, trabalhou por mais de 10 anos em 2 hospitais. É dureza, viu? O Paulo Henrique aqui comentando. Obrigado pela participação, Paulo. Esse é o Frequência Baiana, 72250. Você manda sua mensagem via SMS, colocando BA na frente da mensagem de texto. Pode fazer isso pelo Twitter, @BandNewsFM_SSA. Se quiser fazer pelo WhatsApp, como fez o Paulo Henrique, tá valendo. 8729-5248. São 5h25. Band News FM, Frequência Baiana. 5h34. Estamos falando hoje sobre dupla jornada de trabalho. Aquela pessoa que não bastasse não ter tempo para a vida, para tudo mais, não sei o quê, porque está conciliando com o emprego, ainda arruma um segundo, e aí a gente está discutindo aqui. Acaba com tudo. Eu costumava dizer. Deixa eu apresentar aqui novamente os nossos entrevistados. Pode ser que o ouvinte esteja sintonizando agora, você que está sintonizando agora, muito bem-vindo. Estamos falando com Zaira Vasconcelos, ela que é mestre em gestão de negócios, administradora, coaching empresarial. Estamos também com a terapeuta transpessoal Sônia Aguiar, ela que é administradora, personal life coach, e a gente está conversando sobre a jornada dupla. Eu costumava brincar dizendo o seguinte, que a pessoa que tinha 2 empregos,
é como se tivesse, sei lá, duas amantes e não tivesse uma esposa. Era uma coisa assim, meio que você, muito sem querer entrar na dimensão moral da comparação, mas um ouvinte nosso aqui, com o final do telefone 2612, está comentando aqui, quando essa jornada dupla vira tripla e começa a afetar a relação da pessoa com o próximo, ou afetar a própria saúde, o que fazer quando a pessoa precisa desses empregos? Quem está perguntando é a Emanuele. Muito obrigado pela participação. Vou passar aqui para a Zaira e também para a Sônia comentarem aqui, porque parece que ela está perguntando assim, o que fazer quando não há o que fazer? A impressão que ela está dando aqui. A pergunta principal é o que fazer para quê, né? Quer dizer, por que eu tenho que fazer isso para obter o quê? Então, essa é uma questão básica, que eu tenho que qualificar o meu propósito. Às vezes as pessoas têm muitas crenças e muitas expectativas e que não sabem exatamente com base em que essa coisa foi construída na cabeça. Então, o trabalho que a gente costuma fazer no coach é questionando muito, é perguntando muito para entender as verdadeiras razões que levam as pessoas a esse volume de atividade e que não dá tempo nem para ela pensar. A gente, no coach, sobretudo no coach empresarial, eu trabalho muito com a questão dos perfis de comportamento. Porque existem pessoas que têm por perfil de comportamento o fazer. O estar em atividade permanentemente, né? Então, são perguntas como coisa que você colocou no início. Eu estou com tempo livre, vou fazer o quê? Então, por que não aproveitar o tempo livre e aproveitar esse tempo para desenvolver mais a sua própria essência, né? A sua própria, o seu autoconhecimento, enfim, ou simplesmente não fazer nada, ter um tempo para o ócio, né? E tem pessoas que, infelizmente, elas não conseguem não fazer nada. Isso na história a gente tem muitos exemplos, inclusive bons e maus exemplos, né? E um dos reflexos desse fazer é que, como a gente não tem tempo de pensar, a gente só descobre que fez a besteira depois, né? Porque não tem tempo de planejar, não tem tempo de avaliar se realmente aquilo vai trazer o resultado que ela quer. Eu digo sempre o seguinte, que quando você não está, quando você não tem um foco definido, não tem um propósito e não tem um controle sobre o que você prioriza para alcançar aquele resultado, você acaba sendo levado realmente pelas ondas e pelas circunstâncias. Essa semana eu estava trabalhando com uma ferramenta que é exatamente a gente conseguir medir como é que as pessoas aplicam o seu tempo entre o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. É impressionante como 70% ou mais do tempo das pessoas estão aplicados nos urgentes e nos circunstanciais. 20%, 30% é que está aplicado naquilo que realmente importa. E se a gente for avaliar o que está no circunstancial ou no urgente, normalmente são urgências que não são suas e circunstâncias que você não criou, mas que estão recaindo e você aceita aplicar tempo nisso. Então, quando a pessoa diz assim para mim, eu tenho que trabalhar 3 turnos, eu tenho que fazer, eu sempre me pergunto, para quê? Vai chegar aonde com isso? E essa é a grande questão da escolha. A escolha que você faz, né, Zé? Se você assume essa sua responsabilidade naquilo que eu estou fazendo, por que tenho que, se não tem jeito? A vida é sua e a escolha é sua que você está fazendo. Mas assim, então, assim, é em cima de que expectativa você tem, que propósito você quer para partir para fazer 3 atividades e ocupar o quê? O que é que você está deixando de ver a partir do momento que você vai para fora, buscar algo fora, para ter. Então, assim, dizem que na primeira etapa da vida, a gente está buscando o equilíbrio emocional, financeiro, então quer casar, quer ter dinheiro e tal. E na segunda metade a gente começa a buscar aquilo que a gente deixou de fazer e deixou de ser feliz. Então, assim, qual é o tempo que eu vou determinar para quando é que eu vou realmente ser feliz? O que eu estou definindo como meu propósito e o que me faz dizer, eu não tenho um jeito, eu tenho que fazer 3 jornadas. Eu tenho um amigo que recentemente teve uma doença um tanto grave e aí é um momento perfeito para a pessoa começar a repensar as coisas que eu ando fazendo, né? Primeira coisa, batata, eu trabalhei demais na minha vida, eu devia ter feito menos, eu devia ter cuidado mais disso. Parece um filme, né? Aí a velha... isso, né? Mas muita gente é protagonista desse filme. E as doenças vêm por isso, porque você não observa seu próprio limite, o corpo está lhe falando o que está acontecendo, você não observa, então, bom, tem que
E aí, se você está aqui para ser feliz, alguma coisa vai acontecer para você parar e olhar para você. Então, a vida vai apertando, dando um jeito, e aí acaba indo para as doenças. E aí, nas doenças, a gente começa a entrar e eu podia ter feito, eu podia. Só que o que passou, passou. Então, assim, é a presença, é aqui e agora. O que eu quero fazer e onde é que eu quero chegar, porque é o que eu defino aqui, é o que vai me acontecer aqui no futuro. Mas quem está passando por isso, por exemplo, como é que faz? Tem 2 empregos, agora, nesse momento, eu não posso deixar de sair de um, eu preciso pagar minha faculdade, eu preciso pagar eu tenho um sonho, meu filho, né? Eu tenho um sonho de viajar no final do ano. O que ela faz para conciliar, não deixar a família de lado, não deixar o namorado de lado? O que ela pode fazer, já que não pode desacelerar nesse momento? A questão é assim, quando ela tá aí, ela tá bem no que ela tá fazendo, e ela sabe que aquilo é temporário, ela não vai nem sentir que tá fazendo porque tem a obrigação de fazer, ela vai com prazer. Então ela tá, se eu tenho um propósito, que Zaira falou, eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar. Então, para mim chegar a tal lugar, eu vou traçar isso aqui, onde eu tenho um prazo determinado, e eu sigo esse caminho. Então ela não vai nem se sentir obrigada, nem se sentir mal do que está fazendo. É foco, ação, resultado, e eu vou medindo para ver o que acontece. A grande questão é quando eu faço, distanciando do que é o meu desejo. Eu tenho que fazer para cumprir alguma coisa que vem de fora. Sei que você diz, não, vou fazer para dar entrada no apartamento, você consegue o apartamento e continua na dupla jornada. E a grande questão é que sempre quando ela tiver o apartamento, ela vai querer decorar o apartamento, ela vai querer depois um apartamento maior e vai. Então, assim, o que eu quero da vida? O que é meu propósito de alma? E alma não no sentido espiritual, mas aquilo que é o meu ser como um todo. O que eu quero dessa vida? O que eu realmente me faz bem? O que complementa bem esse sentido é quando você tem um plano de vida, tem um projeto de vida. E nesse projeto de vida você estabelece seus marcos, né? Por exemplo, quando eu tive filho com 41 anos de idade e eu tinha um desejo de fazer mestrado. Então eu esperei um tempo, eu programei o mestrado quando o meu filho tivesse uma certa idade em que ele já tivesse um pouco mais de independência de mim. Por exemplo, ele tinha que já não estar usando fraldas, já tinha que não estar usando mamadeira, aquelas coisas que as mães são muito mais presentes. Então, quando ele estava mais independente dessas questões, eu decidi fazer mestrado. E negociei isso com a minha família. A gente sabe que isso é um tempo de renúncia, então você sai de uma harmonia, de um equilíbrio entre todas as coisas do seu tempo e diz assim, olha, nessa fase eu vou precisar me dedicar um pouco mais de tempo, por exemplo, à questão da educação. É inevitável, a não ser que eu não tivesse que trabalhar e fizesse só mestrado, eu poderia estar com o mesmo tempo aplicado, mas a gente sabe que as coisas não acontecem assim. Eu tenho que conduzir as minhas atividades, agregando essas outras demandas com o barco andando, do mesmo jeito. Então, você faz aquela negociação. Mas uma vez que você cumpriu aquele propósito, então está na hora de retomar de novo o equilíbrio. A busca pela harmonia, eu prefiro usar essa expressão do que o equilíbrio, porque o equilíbrio dá aquela falsa ilusão de que tudo tem que estar como vários pratos numa balança e todos têm que estar muito bem, né, com o peso muito bem distribuído. E às vezes isso não é assim. A vida não nos possibilita, às vezes, essa condição. Então eu preciso estar harmonizando os meus diversos interesses e negociando esses interesses. Porque eu tenho outras pessoas com as quais eu me importo e que eu quero estar em harmonia com elas. Então, se existe um propósito, é preciso que a gente estabeleça claramente o tempo para isso. Até porque uma dupla jornada, uma tripla jornada, o corpo não suporta durante um tempo muito longo. Para a mulher é mais difícil? Porque a mulher, além de pensar na carreira, pensa na idade, quando vai ter filho, se passar de uma idade talvez não consiga mais ter filho. Então fica mais difícil para a mulher planejar a vida? É difícil generalizar hoje, porque você tem hoje homens tão participativos quanto, né? Então, assim, na verdade, eu vou a colocar qual é o foco do que eu quero na minha vida e como é que eu quero estar dando essa condução, que é um pouco o que o Zaira fala. Tá, eu tenho um foco, porque inclusive você tem propósitos secundários. Eu posso, de repente, estar na jornada tripla, mas eu sei que o foco é durante 1 ano, 2 anos, e a partir daí eu suspendo isso e vou. E aí eu vou, determino aquilo e vou e faço. Mas, assim, é preciso que a gente primeiro se conheça para saber os nossos limites, né? Ter um total conhecimento daquilo que eu quero, onde é que eu quero chegar e aquilo que está me deixando bem, está me fazendo bem, está me fazendo feliz. Sair do ter que para ser, daquilo que eu desejo e aquilo que eu quero ser.
o ter que traz um peso muito grande aos nossos ombros, né? É uma obrigação, mas o eu quero fazer é diferente. Você até se submete a um esforço, porque esse é o seu desejo e, de fato, esse esforço não é uma coisa, não é um fardo tão pesado, você faz aquilo com prazer. E o que o coach faz o tempo todo é isso, é trazer as pessoas para assumir a responsabilidade daquilo que você escolhe para sua vida. Você é o único responsável pela sua vida, porque você que sabe exatamente o que acontece, e viver o presente, porque o que passou, passou, o que vai vir à frente, você não tem o controle, mas assim, eu faço a minha escolha aqui agora e assumo a responsabilidade daquilo que eu estou escolhendo. E a partir daí você tem um outro ritmo de vida para você conduzir e ser feliz. A gente conversou hoje sobre a dupla jornada, as opções em torno disso, a situação em que a pessoa acaba se envolvendo quando opta por fazer dupla, tripla, enfim, jornadas. A gente conversou com a administradora, mestre em gestão de negócios, coach empresarial, Zaira Vasconcelos. Muito obrigado pela participação no Frequência Baiana. Obrigada a vocês todos. Espero ter sido útil para ajudar a todos a decidirem melhor as suas escolhas, né? A repensar melhor suas escolhas. E a administradora, personal life coach e terapeuta transpessoal, Sônia Guiar. Muito obrigado, Sônia. Obrigado, sim, Renato. Obrigado, Rodando. Obrigada, aos ouvintes. Agora são 5 horas e 46 minutos.